Toda vez que você diz só hoje, você não está quebrando a rotina, você está treinando a sua mente a te trair. Você acredita que está no controle, que está apenas fazendo um ajuste, que um dia não vai fazer diferença. Mas existe um padrão invisível por trás dessa decisão que você não percebe, e ele está moldando exatamente o tipo de pessoa que você está se tornando. Porque o problema nunca foi o hoje, o problema é o que esse só hoje ensina. Você acorda cansado, só hoje eu não treino, você deveria estudar. Só hoje eu descanso, você prometeu focar. Só hoje eu me permito relaxar, e parece inofensivo. Parece humano. Parece até necessário. Mas não é. É um acordo silencioso. Um acordo entre quem você quer ser, e quem você sempre foi. E adivinha quem ganha na maioria das vezes? A versão mais confortável. Existe algo que você precisa entender agora, antes que seja tarde. Disciplina não é destruída em grandes decisões. Ela é corroída em pequenas permissões. E o só hoje é a mais perigosa de todas. Porque ele nunca parece definitivo. Ele sempre parece temporário. Mas é exatamente isso que o torna fatal. Vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de Pedro. Pedro não é preguiçoso. Ele tem ambição. Ele quer crescer. Ele consome conteúdo, faz planos, pensa no futuro. Ele sabe o que precisa fazer. Mas todos os dias, ele negocia. Ele acorda com um plano claro. Mas sente cansaço. Só hoje eu vou mais devagar. Ele começa o dia focado. Mas algo distrai. Só hoje eu vou deixar isso para depois. Ele chega à noite com aquela sensação incômoda. Aquela voz interna dizendo que ele poderia ter feito mais. Mas ele se acalma rápido. Amanhã eu compenso. E então, amanhã chega. E o ciclo se repete. E aqui está o ponto que muda tudo. Pedro não está falhando por falta de capacidade. Ele está falhando por excesso de concessões. Cada só hoje parece pequeno. Mas eles se acumulam. E mais do que isso, eles ensinam. Porque toda vez que você se permite quebrar o padrão, seu cérebro aprende que o padrão é opcional. Ele entende que disciplina não é obrigatória. Que compromisso é flexível. Que esforço é negociável. E isso muda tudo. No começo, você ainda sente culpa. Depois, você começa a justificar. E então, você normaliza. E quando você normaliza, acabou. Porque nesse ponto, você já não está mais lutando para evoluir. Você está vivendo no piloto automático da versão mais fraca de você. Agora presta atenção nisso. Existe outro tipo de pessoa. Alguém que também sente cansaço. Também sente preguiça. Também tem dias ruins. Mas joga um jogo completamente diferente. Essa pessoa não elimina o só hoje completamente. Mas ela muda o significado dele. Ela não usa o só hoje para parar. Ela usa o só hoje para continuar. Só hoje eu faço mesmo sem vontade. Só hoje eu não negocio. Só hoje eu cumpro o mínimo. E isso parece uma diferença pequena. Mas não é. É uma inversão completa de identidade. Enquanto Pedro usa o só hoje para escapar, essa pessoa usa para avançar. E no começo, não parece que isso faz diferença. Um dia não muda nada. Uma semana, quase nada. Mas depois de um mês, algo começa a se formar. Depois de 3, já é visível. Depois de um ano, é outra vida. E Pedro ainda está tentando entender por que não saiu do lugar. Porque ele nunca percebeu que não era falta de esforço. Era falta de consistência. E consistência não quebra em grandes decisões. Ela quebra no só hoje. Agora vem a parte que a maioria evita encarar. O só hoje não é um problema de disciplina. É um problema de identidade. Porque toda vez que você cede, você reforça quem você é. Você diz que vai treinar, e não vai. Seu cérebro registra, ele não cumpre o que promete. Você diz que vai estudar, e adia. Seu cérebro aprende, ele negocia. Você diz que vai mudar, e não muda. E pouco a pouco, você constrói uma identidade invisível. A identidade de alguém que sempre encontra uma saída. E isso é perigoso. Porque você começa a confiar menos em si mesmo. Você começa a duvidar das suas próprias decisões. Você começa a planejar menos, porque sabe que não vai cumprir. E nesse ponto,
Você não está mais tentando evoluir. Você está tentando evitar frustração. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você já disse só hoje? E quantas dessas vezes realmente foram só naquele dia? Não foi uma vez. Não foram duas. Foram dezenas. Talvez centenas. E cada uma delas deixou uma marca. Mas aqui está a boa notícia que quase ninguém percebe. O mesmo padrão que te destruiu pode te reconstruir. Porque o só hoje não precisa ser seu inimigo. Ele pode ser sua arma. Mas só se você tiver coragem de usá-lo contra você mesmo. Imagina isso. Você acorda cansado. Ao invés de dizer só hoje eu descanso, você diz, só hoje eu não negocio. Você não precisa pensar no amanhã. Você não precisa pensar na semana. Você só precisa vencer hoje. E isso muda tudo. Porque sua mente para de tentar fugir para o futuro. Ela foca no presente. E no presente, só existe uma decisão: fazer ou não fazer. Pedro nunca fez isso. Ele sempre pensou no longo prazo. Sempre tentou mudar tudo de uma vez. Sempre acreditou que precisava de motivação. E por isso, nunca construiu consistência. Porque consistência não nasce de grandes planos. Ela nasce de pequenas vitórias repetidas. E essas vitórias começam no só hoje. Mas agora vem o ponto mais desconfortável de todos. Usar o só hoje da forma certa dói. Porque você perde a desculpa. Você não pode mais dizer que está cansado. Não pode mais dizer que não está no momento certo. Não pode mais se esconder atrás de justificativas bonitas. Só sobra você e a ação. E isso é desconfortável. Porque você começa a perceber o quanto estava se sabotando. Você começa a enxergar todas as vezes que poderia ter feito, mas não fez. E isso pesa. Mas esse peso é necessário. Porque é ele que te acorda. É ele que quebra o padrão. É ele que te tira da ilusão. Pedro nunca suportou esse desconforto. Ele sempre buscou alívio. Sempre escolheu o caminho mais fácil. E por isso, nunca mudou. Agora imagina o contrário. Você começa a suportar. Você começa a agir mesmo sem vontade. Você começa a cumprir o mínimo todos os dias. E algo estranho acontece. O que antes era difícil, começa a se tornar normal. Não porque ficou fácil, mas porque você mudou. Você não depende mais de motivação. Você não depende mais de energia. Você não depende mais de vontade. Você apenas faz. E é nesse ponto que tudo muda. Porque você cruza uma linha invisível. Você deixa de ser alguém que tenta. E se torna alguém que executa. E a diferença se torna impossível de ignorar. Enquanto alguns ainda estão dizendo só hoje eu paro, você está dizendo só hoje eu continuo. Enquanto alguns ainda estão negociando, você já está avançando. Enquanto alguns ainda estão planejando, você já está ajustando. E de fora, parece que aconteceu rápido. Mas você sabe a verdade. Foi construído nos dias comuns. Nos dias difíceis. Nos dias em que você poderia ter cedido, mas não cedeu. Agora existe uma última coisa que você precisa entender. O só hoje nunca vai desaparecer. Sua mente sempre vai tentar negociar. Sempre vai tentar facilitar. Sempre vai tentar te puxar de volta. A diferença é que agora, você sabe. Você reconhece o padrão. E quando você reconhece, você tem escolha. Você pode continuar repetindo o mesmo ciclo. Ou pode quebrar. Um dia de cada vez. Sem drama, sem discurso, sem negociação, só ação. Porque no final, tudo se resume a isso. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você só precisa não se trair, hoje. E depois repetir isso amanhã. E depois de novo, e de novo. Até que isso deixe de ser esforço. E se torne quem você é. Agora me diz com honestidade. Qual foi o último só hoje que te fez voltar para trás? Comenta aqui embaixo. Quero ver se você consegue reconhecer o padrão. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você estava ignorando, deixa o like. Isso mostra que você está pronto para parar de se sabotar. E se você quer continuar no caminho do guerreiro, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não negocia com a própria fraqueza.
A gente vence ela. Um só hoje de cada vez. Agora a decisão é sua.